Quando você passa a compreender os mecanismos que envolvem a terapia espírita, tudo começa a fazer mais sentido. No momento em que decide procurar um centro espírita, seja por curiosidade, simpatia ou em busca de auxílio, é importante compreender que essa decisão raramente acontece por acaso. Na realidade, nada na vida ocorre de forma absolutamente fortuita. As leis da vida movimentam cada elemento existente no universo, desde o micro até o macro, as pequenas moléculas e partículas, as estrelas, os astros, os sistemas planetários, os seres e todas as coisas respondem aos mesmos princípios do equilíbrio e da harmonia, orquestrados pelos diretores invisíveis da vontade divina. Assim, você pode até acreditar que tomou conscientemente a decisão de buscar um centro espírita naquele momento específico. Porém, antes disso, sua consciência provavelmente passou por um período, às vezes breve, às vezes prolongado, de inspirações silenciosas que despertaram a necessidade de olhar para dentro de si, para a sua vida interior, para a sua realidade espiritual. Quando isso acontece, muitas vezes você ainda não sabe exatamente o que está procurando, apenas sente um chamado, um impulso interior difícil de explicar, que nasce das impressões desse processo de amadurecimento espiritual inspirado pelos benfeitores do plano invisível, espíritos familiares, anjos guardiães e guias protetores. Quando você adentra uma casa espírita, não está simplesmente entrando em um edifício físico qualquer. Na realidade, ultrapassa o portal de uma instituição espiritual estruturada em valores cristãos profundos, cuja missão é apoiar o desenvolvimento espiritual humano. Essa instituição atua de maneira gradual e organizada, funciona em certos momentos como um pronto-socorro espiritual, atendendo situações de urgência e sofrimento. Em outros momentos, atua como um hospital, acompanhando processos de recuperação e convalescença. E, acima de tudo, cumpre sua função mais elevada, educar o espírito humano como uma verdadeira escola de almas. Muitos acreditam que apenas estar presente em um centro espírita já garante a paz e o equilíbrio desejados. E, em parte, não estão totalmente equivocados. A instituição espírita funciona como um grande condensador de energias revitalizantes. Essas energias são mantidas por uma espécie de redoma espiritual, sustentada pela contraparte da casa espírita no plano astral. Ali, mesmo fora dos horários de funcionamento visíveis, uma numerosa equipe de trabalhadores espirituais permanece em atividade constante. Esses trabalhadores realizam diversas tarefas: organização energética do ambiente, acolhimento de espíritos enfermos desencarnados, resgates espirituais e assistência a muitos que chegam espontaneamente ou que acompanham os visitantes encarnados, mesmo que estes não percebam. Tudo funciona dentro de uma ordem. O trabalho de um centro espírita é uma verdadeira parceria entre dois planos da vida, o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Cada grupo atua de acordo com suas capacidades e afinidades, cooperando para o mesmo objetivo, o auxílio e progresso espiritual. Comparecer a um centro espírita, mesmo sem compreender plenamente os benefícios desse contato, já representa uma decisão extremamente importante. Trata-se de um passo significativo em direção à paz interior e ao equilíbrio emocional. Esse equilíbrio não surge de forma instantânea, ele é conquistado gradualmente à medida que a consciência se amplia. Com essa ampliação da consciência, nossas escolhas se tornam mais responsáveis, nossos comportamentos mais equilibrados e nossos resultados mais favoráveis para a saúde integral, mente, emoções e o corpo. Quando esse equilíbrio começa a se estabelecer, tudo passa a funcionar muito melhor.
nossa capacidade de enfrentar dificuldades, nossas respostas emocionais, nossa fisiologia e até mesmo nossas defesas orgânicas. Um equívoco bastante comum é imaginar que simplesmente frequentar um centro espírita resolverá automaticamente nossos problemas. Nem mesmo o passe espírita tem esse propósito. A terapia espírita não é mágica, ela é um processo. Trata-se de um método estruturado que utiliza técnicas específicas para objetivos bem definidos. Talvez você já tenha sentido aquele bem-estar imediato ao adentrar em uma casa espírita. Esse fenômeno faz parte da preparação energética do ambiente. É como se um verdadeiro banho energético começasse a atuar no exato momento em que você atravessa o portal daquela instituição espiritual. E então você encontra o primeiro trabalhador da casa, aquele tarefeiro que o recebe com um sorriso e boas-vindas. Representa muitas vezes a primeira linha de auxílio contra o pessimismo, a tristeza, o desânimo e a dor que você carrega naquele exato momento. Ele talvez não perceba plenamente, mas seu gesto de acolhimento sincero possui uma força espiritual enorme. Um gesto simples de amor pode modificar padrões mentais negativos que mantêm o indivíduo preso ao sofrimento. Depois disso, você pode encontrar outro trabalhador da casa, aquele que o convida para uma conversa fraterna. Nesse momento, algo muito importante acontece. Você recebe a oportunidade de fazer algo que muitas vezes não consegue realizar, nem mesmo com pessoas muito próximas. Falar profundamente sobre o que você sente. Ali você pode permitir que os seus sentimentos guardados transbordem, dores, decepções, frustrações, desilusões. O entrevistador não está ali para julgar, nem para impor conselhos. Sua escuta atenta permite que você se escute também. Muitas vezes é nesse momento que começamos a perceber com clareza aquilo que realmente precisa ser transformado em nossa vida. Por alguns instantes, você se torna o centro da própria atenção. Nem filhos, nem cônjuge, nem familiares ocupam aquele espaço. É você quem precisa de cuidado naquele momento. Ao final desse acolhimento, algo curioso costuma acontecer. Muitas pessoas deixam o local com uma sensação de alívio, às vezes acompanhada por lágrimas, às vezes por um abraço ou simplesmente por um sorriso. Na doutrina espírita, esse fenômeno pode ser compreendido como um processo de desimantação obsessiva, a ruptura temporária de padrões psíquicos negativos que se repetiam continuamente, fragilizando o indivíduo e tornando-o mais suscetível a influências espirituais de mesma natureza vibratória. Mesmo que seja temporária, essa mudança já representa um passo importante. Ela abre espaço para que o indivíduo comece a se beneficiar de forma mais profunda da terapêutica espírita. É então que outro momento fundamental ocorre: a palestra. Muitas pessoas acreditam que a palestra é apenas uma exposição genérica de ideias, mas do ponto de vista espiritual, ela possui uma função muito mais significativa. Antes das atividades públicas, os trabalhadores espirituais organizam os trabalhos da casa, planejam os atendimentos, analisam as necessidades dos que virão e estruturam as estratégias de auxílio espiritual. Assim, quando o palestrante transmite sua mensagem, muitas vezes certas reflexões atingem diretamente as necessidades íntimas de quem está a ouvir. Cada pessoa capta aquilo que precisa naquele momento. Após essa etapa, inicia-se o tratamento energético do passe. O passe não é um gesto simbólico. Trata-se de uma técnica de magnetização espiritual que atua nos campos energéticos do indivíduo, mas ele não funciona isoladamente. Para que o tratamento produza resultados, alguns elementos são indispensáveis: abertura emocional, disposição interior, participação consciente e sintonia espiritual. Se a pessoa chega desatenta,
indiferente ou desconectada do processo, o benefício tende a ser reduzido. Isso ocorre porque todo o funcionamento da vida respeita leis. As mesmas leis que organizam o movimento das partículas e dos planetas também organizam os processos espirituais. Essas leis são progressivas, não operam por magia, mas por transformação gradual. Por isso, o desequilíbrio humano não surge de forma repentina também. Ele é construído lentamente ao longo do tempo, por escolhas, pensamentos e emoções acumulados. A terapêutica espírita busca compreender esse processo. Em um primeiro momento, trabalha com técnicas de magnetização regular e sistemática, também metódica. À medida que o acompanhamento evolui, o tratamento pode ser ajustado conforme as necessidades energéticas, psicoemocionais ou psicofísicas do indivíduo. Isso ocorre porque o ser humano é um sistema integrado. Mente, emoções e corpo interagem constantemente, produzindo diferentes camadas de energia que precisam ser harmonizadas. Cada uma dessas camadas exige cuidados específicos até que o equilíbrio do conjunto seja reestabelecido. Não se trata de magia. Podemos comparar esse processo a uma engenharia reversa. Desmontar cuidadosamente um problema para compreender sua estrutura e então reconstruir o equilíbrio. Nesse caminho, a etapa mais importante talvez seja o autoconhecimento. A verdadeira transformação ocorre quando o indivíduo começa a perceber as causas de seus próprios conflitos e decide modificar seus padrões mentais e emocionais. Por isso, duas expressões sintetizam profundamente todo esse processo. A primeira delas, conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento nos ajuda a identificar nossos padrões de desequilíbrio e nos convida à disciplina interior, à vigilância e à oração. A segunda delas é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas informação, é compreensão, é consciência. E é por isso que a Casa Espírita exerce sua função mais elevada: ser, antes de tudo, uma escola de almas.